em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. A igreja pode permanecer assentada como se encontra. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Eu vou dizer uma frase aqui e vou pedir que todos repitam comigo. Depois que eu terminar a frase, toda a igreja vai repetir comigo. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Todos, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode sair mais bonito. Todos, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O tema da nossa reflexão é o seguinte: visualize Jesus, visualize Jesus. Nesta época de internet, de celular, de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de Instagram, uma das grandes preocupações é com o número de visualizações. E as pessoas se sentem felizes quando postam determinadas coisas e que são visualizadas. 1000 visualizações, 2000 visualizações, 1 milhão de visualizações, e assim sucessivamente. E cada mais que esse número aumenta, parece que o ego das pessoas também aumenta. Se sentem felizes porque estão sendo observadas, estão sendo visualizadas. Mas hoje, a reflexão aqui não se trata de visualização de Facebook, de Instagram, de YouTube, de WhatsApp. Hoje, a visualização que nós devemos projetar, não apenas para 2026, mas para até o dia da eternidade, é visualizar Jesus. Isso é o que realmente importa. Isso é que é o diferencial em nossa vida, ou em nossas vidas, razão pela qual nós estamos aqui. E nós escolhemos alguns textos aqui, onde essa visualização de Jesus, inclusive por pessoas próximas de Jesus,
não estavam entendendo na realidade quem é Jesus. E abramos aí as nossas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 9. João, capítulo 14, versículo 9. Faz parte do contexto do diálogo de Jesus com o apóstolo Filipe. E nós extraímos apenas esse versículo. João 14, 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui a temática é a identidade de Jesus. Veja o que é que Jesus diz para o apóstolo Filipe: quem me viu a mim, viu o Pai. Não uma visualização material, mas uma visualização espiritual, onde Jesus está dizendo: olha, Filipe, quem me viu a mim, viu Deus. Não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. E ele diz claramente: quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E há muitas pessoas que ainda não estão visualizando Jesus de uma forma espiritual. Estão visualizando Jesus apenas de uma forma corpórea, de uma forma histórica, e que não deixa de ser importante. Mas o que Jesus deseja é que, ao visualizarmos Jesus, nós visualizemos Deus. Nós tenhamos certeza de que Deus está em nossa vida, que Deus está dirigindo os nossos passos, que Deus está dirigindo a nossa igreja. E em todos os momentos, em todas as situações, Deus está conosco. Portanto, essa é a primeira temática aqui: visualizar Jesus, ver Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em João, capítulo 5, versículo 24, nós encontramos uma outra temática, uma outra lição que Jesus quer deixar para nós nesta noite, nessas últimas horas de mais de um ano que está se findando. João, capítulo 5, versículo 24. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E agora aqui é ouvir Jesus, não apenas visualizar Jesus, mas o que é que Jesus tem a nos dizer? Jesus tem palavra. Veja o que Jesus diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Nós estamos sentados aqui, abrimos a Bíblia e nós estamos proclamando a palavra de Jesus, pronome possessivo. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. E o apóstolo Pedro, ele teve uma percepção diferente do apóstolo Filipe em relação às palavras de Jesus.
O contexto é o seguinte: houve um momento na vida do ministério de Jesus que ele estava perdendo popularidade. E muitas pessoas, quando entenderam que o discurso de Jesus era duro, muitos começaram a se afastar de Jesus. E aí Jesus chegou para os apóstolos e disse: quereis vós também se afastar? Aí veja qual foi a resposta de Simão Pedro, do apóstolo Pedro. João, capítulo 6, versículo 68. João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, uma vida pós-túmulo, não uma vida passageira, mas uma vida para sempre. E o apóstolo Pedro, ele disse isso para Jesus: tu tens as palavras da vida eterna, vida para sempre, vida para sempre. Então, ouvir as palavras de Jesus significa ouvir as palavras da vida eterna. E aí não é apenas um ano que se passa, mas até a eterna idade. E por último aqui, voltemos, João, capítulo 5, versículo 24. Prestemos bem atenção ao que Jesus diz. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Portanto, visualizar Jesus, ouvir Jesus e crer em Jesus. E o que significa crer em Jesus? Antes, porém, vamos analisar o que Jesus diz aqui. João 5, 24, a parte D do versículo. A parte D. Mas já passou da morte para a vida. Repetindo, mas já passou da morte para a vida. Então, crer em Jesus significa exatamente o compromisso assinado com a vida eterna. Repetindo aqui, mas já passou da morte para a vida. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12, o apóstolo João diz o seguinte: primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, crer em Jesus
significa assinar o termo de compromisso de ida para o céu. E aí nós vamos lembrar o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Repetindo, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E por último, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, 4 lições: a identidade de Jesus, as palavras de Jesus, ouvir Jesus e crer em Jesus. Então, visualizar Jesus significa que nós estamos inscritos no livro da vida. Significa que nós estamos visualizando aquele que nos levará para o céu. Aí nós não nos preocuparemos mais com 10 visualizações em Instagram, em YouTube, em Facebook, em WhatsApp. Isso tudo é coisa secundária. São visualizações apenas para a satisfação do ego daquelas pessoas que desejam ser visualizadas. O importante é que nós visualizemos Jesus hoje e para sempre, em todos os momentos da nossa vida, seja no leito do hospital, seja reunidos aqui, seja em nossa família, seja em nossa vizinhança, seja no lazer, seja no transporte, seja onde for, a nossa visão, o nosso olhar seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o diferencial de nossas vidas. Então, que nesta noite, se nunca havíamos pensado sobre isso, estávamos preocupados em muitas visualizações, e muitas vezes a pessoa, por ter poucas visualizações, fica até com um certo complexo de inferioridade. Mas fulano tem milhões de visualizações, eu não tenho nenhuma, e daí? E daí? O importante é visualizar Jesus. Isso é que é o importante. Então, que nesta noite a gente tenha em nossas mentes, em nossos corações, a gente ouça a palavra de Jesus, a gente olhe para Jesus com os olhos da fé e a gente tenha convicção de que Deus é uma realidade em nossa vida. É uma realidade espiritual e é uma realidade do nosso biológico. É uma realidade. Nós estamos aqui porque Ele permitiu que estivéssemos aqui. Ele está permitindo que nós estejamos aqui. O fôlego de vida só é possível porque Ele está permitindo nós respirarmos. Então, que Deus seja uma realidade em nossas vidas, não apenas agora, mas para sempre. E aí, eu vou pedir para que toda a igreja possa dizer bem bonito: visualize Jesus, todos. Visualize Jesus, todos. Visualize Jesus. Ele é que é importante. Ele é que é importante. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Que Deus nos abençoe. Amém.